Bom dia, é com muita alegria que a gente pode estar se reunindo novamente nesta manhã de domingo para este culto online e queria estar dando as boas-vindas a todo mundo que está conosco nesta manhã, principalmente você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, sinta-se acolhido e principalmente sinta-se parte. Neste momento vamos ter um momento de chamada de oração. É um momento que nós temos para estar compartilhando um pouco da palavra de Deus e tendo um momento de reflexão. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês esse trecho. Trecho que fica em Mateus capítulo 21, versículo 18 e 19. Acredito eu que durante essa semana Deus tem me confrontado ao ler o Evangelho de Mateus, e isso é uma coisa boa, porque a palavra de Deus ela vem para nos acolher, nos ensinar e nos confrontar. Nos confrontar como forma de amor, porque Deus ele não quer que você viva uma vida que seja sem propósito, uma vida mediana, medíocre, mas Deus ele quer que você viva sua vida ao máximo. Sua vida nos planos que Ele preparou para você, que são os melhores planos que você pode imaginar. Então a palavra de Deus ela vem para nos confrontar, porque muitas vezes estamos numa rota que não vai fazer bem para a gente, uma rota que não vai ser saudável para nós, uma rota que não vai nos satisfazer, não vai satisfazer o nosso ser, e a palavra de Deus vem para nos tirar desse caminho e nos colocar nos caminhos que Deus tem para nós. Então vamos ler esse capítulo, esses 2 versículos, que diz: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. E nesse trecho, parece um trecho simples, um trecho às vezes um pouco radical, mas é um trecho que me falou muito, não só esse trecho, mas os trechos seguintes e os trechos anteriores dessa parte do Evangelho de Mateus. Ele fala bastante sobre a religiosidade, e foi um tema que o pastor Daniel falou bastante semana passada, e Jesus, nesses capítulos, ele traz à tona a religiosidade dos fariseus. Os fariseus que eram mestres da lei na época, que eram admirados por muitos, eram considerados autoridades espirituais, mas muitas vezes eles viviam meramente uma simples religiosidade, simples tradições, simples rituais, hábitos. Muitas vezes, eu creio que Deus veio confrontar isso para mim, e creio que eu quero trazer isso para você. Muitas vezes estamos semanalmente participando dos nossos cultos online, estamos orando antes das refeições, estamos lendo nossas Bíblias, nosso devocional diário, mas às vezes fazemos isso por mera formalidade, mera religiosidade. E nesse trecho em que Jesus vai buscar os frutos nessa figueira, porque ele teve fome, e quando ele vai procurar esses frutos ele não encontra. E ele vê as árvores, a figueira cheia de folhas, mas cadê o fruto? E muitas vezes estamos vivendo isso, estamos vivendo religiosidade. Por fora estamos com folhas muito bonitas, folhas em abundância, mas às vezes não estamos dando frutos. Frutos que dão esperança para as pessoas, frutos que dão salvação para as pessoas. E creio eu que essa palavra veio de encontro para mim, porque durante as últimas semanas, últimos meses, a pandemia tem mudado a rotina de muitas pessoas. Acredito eu que talvez a sua rotina tenha mudado, talvez algum familiar seu tenha partido, então muita coisa mudou, e muitas vezes isso se tornou nosso foco, isso se tornou nossa preocupação principal, isso se tornou nosso centro. E Deus, ele quer que você esteja com seus olhos novamente fixos nele. E
Durante esse período eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, entrar em contato, conversar com pessoas diferentes, diferentes religiões, diferentes culturas. E a coisa mais triste que eu ouço é as pessoas dizendo, quando um familiar, um ente querido, infelizmente, ele veio a falecer, eles falam, eu não sabia que ia ser tão rápido, eu não sabia que ia ser assim, de repente, principalmente quando são pacientes jovens, pacientes de meia idade, que a gente não espera, não é o curso natural. Então, isso me falou muito, muito mesmo, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, Tiago fala que nossa vida é como um vapor, que pela manhã tá lá, mas à tarde já não tá mais lá. Então eu quero estar te convidando, quero trazer essa reflexão para você. O que nós temos feito com a nossa vida? Será que estamos vivendo uma vida de intensidade, uma vida com amor, uma vida com o propósito que Deus tem para ela? Ou se a gente está vivendo mera religiosidade? Estamos vivendo um dia a cada dia, mas no modo automático. E eu quero compartilhar isso com vocês porque eu creio que Deus tem falado muito comigo em relação a isso. E eu quero trazer isso para a igreja, porque eu acredito que seja um tema muito importante, um tema muito relevante, e eu quero estar compartilhando com vocês nessa manhã. Então, separe um tempo depois do culto, após o louvor, esteja orando por isso, que se Deus te incomodou neste momento, ele tem muito mais para você, ele tem planos maravilhosos para você. Então, é por conta disso, por conta desse amor que Deus tem, porque Ele vem nos confrontar, que a gente vai estar louvando Ele nesta manhã. Então, quero estar convidando você a estar, se você está em casa, se você está no seu quarto, louve a Deus, louve porque Ele te ama, Ele se importa com você. Então, quero estar convidando o grupo de louvor para estar ministrando este momento do culto. Bom dia, vamos nesse momento de coração grato estar louvando ao nosso Deus, pois Ele é digno de toda adoração, Ele é santo e está presente em todo momento e nesse momento inclusive. O amor de Deus é tão grande que enviou seu Filho amado Jesus para morrer por mim e por você. E assim podemos ter esse acesso ao coração do nosso Pai. Ele tem sido fiel a nós, tem cuidado de nós, tem abençoado nessa pandemia que estamos passando, né? Dando paz e segurança. E assim podemos sempre confiar nele. Sabemos que um dia Ele voltará para nos buscar. Amém? E para você que ainda não conhece o amor de Deus, que Deus possa estar falando com você através dessas músicas e das mensagens que possa entender como é o amor de Deus e você poder receber, abrir o seu coração para receber, ok? Então vamos nesse momento adorar o nosso Deus? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar
e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro, no coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o
a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus,
Vamos estar baixando nossas cabeças para estar orando? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que se importa conosco, com cada um aqui, independente da nossa vida, independente das nossas falhas e nossos erros. Deus, obrigado porque o Senhor nos confronta por amor, o Senhor vem nos corrigir, Pai, e vem nos trazer de volta aos teus braços. E que o Senhor venha estar nos ensinando cada vez mais. Que neste momento, o Senhor esteja abençoando a Linda, Pai, que vai trazer a palavra, que seja a palavra munida pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que Ele venha estar nos ensinando, venha estar nos confrontando, Senhor, para que a gente possa estar caminhando segundo o Teu propósito, Senhor. E abra nossos olhos, Senhor, abra nossos ouvidos e principalmente abra nosso coração para estar recebendo essa mensagem com alegria. Que essa palavra possa cair em terreno fértil, Pai, e possa estar dando muitos frutos, Pai. Eu oro, Pai, e agradeço em nome de Jesus Cristo, amém. Neste momento, vamos para a leitura bíblica no livro de Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 7. Então eu quero estar convidando você a estar abrindo a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura bíblica. Então, a leitura está hoje no livro de Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 7. Que diz: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, neste momento eu quero estar convidando a Linda para estar trazendo a palavra cujo tema é a Síndrome da Ovelha Perdida. Bom dia, querida igreja. É um prazer estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor, mais uma vez com os irmãos, no culto desta manhã. O texto de hoje, conforme lemos, está em Lucas capítulo 15, versículos 1 a 7, que nos conta a parábola da ovelha perdida. Essa parábola, ela introduz uma série de 3 parábolas que nos ensinam de maneiras diferentes uma mesma verdade. A verdade de que Deus se alegra com a salvação do perdido. Então nós vemos ali, a partir do versículo 1, a parábola da ovelha perdida. No versículo 8, a parábola da moeda perdida. E a partir do versículo 11, então, a parábola do filho perdido. O versículo 1 diz que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Se havia 2 tipos de gente que os religiosos judeus odiavam, desprezavam e rejeitavam, esses 2 tipos eram justamente os publicanos e os pecadores. Os publicanos eram os judeus que serviam ao governo romano. Eles eram cobradores de impostos, muitas vezes corruptos e abusivos, e eles eram rejeitados e odiados porque eles cobravam impostos do seu próprio povo. Os pecadores eram as pessoas de má fama, aqueles que rejeitavam a religião judaica, que não viviam de acordo com a lei mosaica. Nos evangelhos, pecadores se referem às prostitutas, aos cobradores de impostos, aos assaltantes, adúlteros, doentes e outros marginalizados por causa da sua condição social. E Jesus costumava andar com essa gente. É por isso que o versículo 2 vai dizer: Mas os fariseus e mestres da lei criticavam Jesus.
eles diziam: este homem recebe pecadores e come com eles. Notamos que esses mestres da religião viviam indignados e aborrecidos porque Jesus convivia com os impuros, os não religiosos. Nós podemos identificar 3 características em comum às 3 parábolas. A primeira é que algo está perdido. A segunda característica é que alguém está procurando o que está perdido. E a terceira característica em comum às 3 parábolas é a celebração, porque o que estava perdido foi encontrado. Não é difícil identificar quem são essas personagens dessas alegorias que Jesus está fazendo. Então, algo que está perdido diz respeito ao pecador. Alguém que está procurando o que está perdido é uma referência a Jesus, ao próprio Deus. E a celebração, porque o que estava perdido foi encontrado por sua vez, é a alegria e o desejo de Deus, que de fato o que estava perdido seja procurado e encontrado. É o que de fato Deus deseja. Encontrar a ovelha perdida, a moeda perdida e a volta do filho para casa representam, conforme as claras palavras de Jesus, o arrependimento do pecador. Então vemos aqui na parábola da ovelha perdida, no versículo 7, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Depois, na da moeda perdida, versículo 10, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, sempre fazendo referência àquilo que estava perdido e foi encontrado, a ovelha primeiro e depois a moeda. Mas nós tínhamos que celebrar aí na parábola do filho pródigo, no versículo 32, a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Por isso nós temos de celebrar. Eu fico imaginando a expectativa dos fariseus, ouvindo ali as parábolas de Jesus e esperando aparecer a personagem com quem eles se identificariam. Ser a ovelha, a moeda e o filho perdido são, na verdade, aplicações aí, são identificações que têm mais apelo e certamente são mais aconchegantes aos ouvintes. Entretanto, veja o que Jesus está dizendo. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma? Em outras palavras, Jesus está dizendo, aqui nesse contexto específico, que a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido não são referência a nós, não são referência aos religiosos, não são referência aos crentes. Jesus está dizendo que aqui nesse contexto, nessas parábolas que ele conta, os religiosos, os crentes, nós somos referidos como o pastor que deveria estar buscando a ovelha perdida. Somos referidos como a mulher que deveria estar revirando a sua casa em busca daquele que está perdido. Como o pai ou o irmão mais velho que desejam a volta do irmão mais novo e que celebram quando isso acontece. Entretanto, há uma forte tendência entre os cristãos em identificar-se e querer se identificar continuamente com a ovelha perdida. Quem não quer ser aquela ovelha por quem o pastor deixou todas as 99, foi atrás, se arriscou, se sacrificou? Quem não quer ser aquela ovelha que o pastor carrega em seus ombros, cura as feridas, cuida? Sim, com certeza todos nós também fomos essa ovelha perdida. E de fato, dependemos dia após dia da graça, da misericórdia e da paciência desse bom pastor Jesus, que nunca desiste de nós. O problema é continuarmos querendo ser a ovelha perdida da história. Na verdade, eu não sei qual é
o problema maior? Qual é o pior problema? Se é ser uma ovelha que já foi encontrada, mas ainda se comporta como aquela perdida, ainda quer ser tratada como uma ovelha perdida, que deixa de entrar no processo de amadurecimento para da ovelha perdida encontrada, tornar-se ali cooperador de Deus na busca por outras ovelhas perdidas, ou se o problema maior é ser a ovelha perdida que foi encontrada, mas toda vez se perde de novo e de novo e de novo. De qualquer forma, o problema é o mesmo, o desejo de querer ser a ovelha perdida. E é isso que eu chamo hoje de síndrome da ovelha perdida, que é o título do nosso sermão desta manhã. Quando nós estávamos nos preparando, eu e meu marido, para receber a nossa segunda filha, um conselho, uma orientação que o nosso pediatra deu, foi que a nossa primeira filha, muito provavelmente, ao ganhar a sua irmãzinha, se comportaria de maneira esquisita, digamos assim. Ela retrocederia em alguns aspectos aí do seu processo de amadurecimento. E que isso aconteceria porque vendo ali aquele bebê novo, aquele ser estranho, recebendo cuidado e atenção dos pais, ela teria a necessidade de testar o nosso amor, de ter segurança de que nós continuávamos amando ela, de que nós a amávamos tanto quanto amávamos a sua irmã mais nova. E que a maneira da nossa primeira filha manifestar isso, fazer esse teste do nosso amor e ter a segurança de que nós sim ainda amamos ela e amamos igual nós amamos aquele bebê, seria então pedindo para que nós a tratássemos como estávamos tratando literalmente aquele bebê. E isso de fato aconteceu. Então, por exemplo, ela que já tinha desfraldado, já tinha tirado as fraldas, já usava o vaso sanitário, pediu, por exemplo, se podia usar fraldas. Ela que já tomava banho de mangueira, de chuveiro, pediu para tomar banho na mesma banheira que aquela bebê, a sua irmãzinha, estava tomando banho. E foram situações bastante bizarras, porque ela já tinha uma estrutura física diferente, ela já não cabia mais naquela banheira. Ela não fez as suas necessidades na fralda que nós colocamos nela, porque ela já tinha passado dessa fase, ela sabia que era desconfortável, era muito mais confortável ela usar o vaso. Mas ela fez esse teste e nós, com muita paciência, atendemos aí essa demanda emocional que surge na criança naturalmente quando ela ganha o irmão mais novo, né? Especialmente as crianças de menor idade. Mas apesar de compreender toda a situação, de fato atender a essa demanda emocional da nossa filha, a gente não vai negar que realmente foram situações bizarras, né? A fralda mal cabia nela, não era compatível, não era coerente e condizente. E tentar dar um banho dentro de uma banheira que era muito menor do que o seu próprio corpo também foi uma situação bastante esquisita e fez aquela molhadeira. Essa imagem, ela retrata muito a nossa imagem, como aquela ovelha perdida que já foi encontrada, como aquele irmão mais velho que já está na presença, na casa do Pai, desfrutando da presença do Pai e de tudo o que é do Pai, porque o Pai colocou à sua disposição. Mas quando nós não somos capazes de agir abraçando aquele que está chegando agora, quando nós nos iramos como aquele filho mais velho, porque estamos percebendo que aquele irmão que acabou de se converter, ou aquela pessoa por quem Jesus está ansiando ali para que volte, para que seja resgatado. Então nós vemos Jesus agindo na vida dela, as pessoas dando atenção a ela e aquilo vai nos chateando e a gente vai querendo então se comportar como aquela ovelha perdida e quer voltar a fugir para que alguém se lembre de mim, para que alguém me note, para que alguém me busque. Essa imagem é tão bizarra quanto uma criança que não precisa mais de fraldas.
fica pedindo para usá-las. O processo natural de crescimento e amadurecimento é um cenário constante na Bíblia. Então, num momento, somos filhos e no outro, pais que precisam gerar filhos espirituais. No momento, somos fruto da obra de Deus ou de algum irmão que semeou na nossa vida, que orou por nós. Em outro, somos o ramo que precisa permanecer na videira e dar ele mesmo fruto. No momento, somos a ovelha do rebanho. Em outro, como este do texto que estamos lendo nesta manhã, somos chamados a ser pastores que vão atrás das ovelhas que estão perdidas. Então, num momento, somos o alvo do amor de Deus, mas em outro, precisamos ser agentes desse mesmo amor. Nesse mesmo sentido, vemos como Deus se desagrada da nossa rebeldia a esse processo de amadurecimento que Ele estabeleceu. Quando nós não nos submetemos, quando nós não crescemos, não amadurecemos. A expectativa de Deus é que, tendo sido achados e resgatados da condição de ovelha perdida, avancemos agora no processo de crescimento e nos tornemos os pastores, que agora, por sua vez, deveriam ir procurar e resgatar as outras ovelhas que estão perdidas e cuidar delas. Mas a síndrome da ovelha perdida nos impede de avançar nesse processo. Essa insatisfação de Deus com a nossa teimosia, com a nossa rebeldia, com o nosso orgulho, com esse nosso egocentrismo em sempre querer ser o centro das atenções, em sempre querer ter as nossas necessidades atendidas. A insatisfação de Deus, ela é expressa, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 34, versículos 2 a 6. Veja o que Deus diz. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, e nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. É importante nós identificarmos quais são os sintomas dessa síndrome da ovelha perdida. Será que eu não estou vivendo essa síndrome? Será que eu não tenho me comportado como aquela ovelha perdida que sempre quer ser a ovelha perdida da história? Será que esse não é justamente um dos problemas, ou talvez o principal problema, porque a minha vida cristã não tem dado frutos? Então eu queria pensar com vocês aqui duas características, dois sintomas dessa síndrome da ovelha perdida. Então, o primeiro sintoma é a incapacidade de se identificar com o pecador. Então, no versículo 2, quando os fariseus e mestres da lei dizem assim: este homem come com essa ralé, com essa gente, com esses pecadores que não merecem. Em outras palavras, eles estão dizendo, deveria comer com a gente, porque a gente merece. Puxa, a gente também é uma ovelha perdida, por que só eles? Essa incapacidade de se identificar com o pecador. Puxa, eu também fui assim. Eu também tive essa dificuldade. Eu também precisei de tempo para superar aquele pecado. E Jesus foi paciente comigo. Sim, Jesus, eu quero que ele seja paciente também com o meu irmão. Eu vou colaborar com Jesus nessa obra. Mas não, eu sempre quero a atenção para mim, eu quero bênçãos para mim, quero que Jesus responda as minhas orações, eu não tenho tempo para orar por outros, nas minhas orações nunca há temas que dizem respeito a qualquer outra pessoa ou coisa que não a mim mesmo e a minha própria vida. O segundo sintoma é a incapacidade de desejar e se alegrar com a volta do pecador. Nós vemos no versículo 28, na parábola do filho perdido, que o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na festa. Os fariseus e mestres da lei, como o filho mais velho que os retrata na terceira parábola deste contexto, tinham a percepção de um amor de Deus
exclusivista. Eles só conseguiam enxergar a graça, os efeitos, a salvação, o poder para si mesmos. Eles eram incapazes de estender, de dividir esse amor com o outro. Eles não estavam nem aí com o outro, se o outro conhecia ou não essa mensagem, se o outro ia ser salvo ou não. Na verdade, quando Jesus sentava e comia com esse outro, eles se iravam. Não há a percepção do outro, do irmão mais novo e do próximo. Isso acontece quando nos esquecemos da graça, quando deixamos de olhar aqueles dois espelhos que Deus deixou aí para nós. O primeiro, a palavra de Deus. Então, através da visão de Deus, na sua palavra, nós enxergamos a nós mesmos. E o segundo espelho é justamente o próximo. Quando eu olho o próximo, quando eu vejo a sua necessidade, quando eu vejo a sua miséria, quando eu vejo o seu pecado, eu logo me compadeço, eu me identifico, eu encontro ali um ponto em comum, porque aquilo é o que eu era, aquilo é o que eu sou. Porque se eu sou o que sou hoje, é simplesmente pela graça, misericórdia, paciência do Senhor e paciência de muitos irmãos, de líderes, da igreja, da comunidade de fé, a paciência que eles tiveram para me ensinar, para me acolher, para dar espaço para eu crescer. Porque alguém também foi atrás de mim, é que hoje eu sou filho de Deus, filha de Deus, servo e serva e pertencente à comunidade de fé. No entanto, nós temos essa dificuldade, não é mesmo? De olhar para o outro. Pense, por exemplo, nesse período de distanciamento social, toda essa crise que estamos vivendo, em que a igreja tem sido impedida de se reunir fisicamente, pessoalmente. Eu ouvi muita gente reclamar. Puxa, aí a igreja ficou assim largada. Puxa, mas vai ser assim mesmo até quando? Ah, mas ninguém liga pra mim, ninguém tá cuidando de mim, ninguém me pastoreia. Sempre eu quero ser a ovelha perdida da história. Sempre eu coloco em prioridade a minha carência, a minha necessidade. Mas será que para a grande maioria de todos nós já não estava na hora de nós nos despirmos desse papel de ovelha perdida? Afinal, já fomos encontrados. E assumir a responsabilidade, a corresponsabilidade de pastor. Quantos de nós, nesse período, de fato nos preocupamos com aqueles que estavam sozinhos, com aqueles que enfrentaram ali uma perda de trabalho ou que passaram por dificuldade de saúde? Quantos de nós estávamos preocupados com aqueles irmãos que faz pouco tempo que estão na igreja ou de fato estávamos olhando para aqueles com quem convivemos, ali que estão mais perto de nós, na faculdade, no trabalho, preocupados em apresentar a eles o bom pastor, aquele em quem podemos colocar a nossa esperança, mesmo em meio a esse caos que estamos vivendo, aquele em quem descansamos porque sabemos que temos a vida e não precisamos temer qualquer que seja o vírus, ameaça de saúde ou até mesmo a morte. Quantos de nós estivemos de fato preocupados em entender esse momento de crise como oportunidade para ir buscar, para ir procurar, para encontrar aquele que está perdido, aquele que precisa ser encontrado, que precisa ser salvo e mais, aquele que Deus tanto anseia encontrar. Porque quando Deus o encontra, a Bíblia diz que ele celebra. Enquanto vivemos um cristianismo que ignora o outro, limitamos o amor de Deus a nós mesmos. Não é possível compreender o amor de Deus à parte do amor ao próximo. Um cristianismo sem a perspectiva do próximo é inautêntico. Que Deus tenha misericórdia para nos fazer enxergar a nós mesmos, a nossa condição através da sua palavra e também enxergar a nós mesmos no outro. E que isso possa gerar em nós humildade,
empatia e compaixão. Que nós não sejamos como aqueles religiosos, mestres da lei, conhecedores da religião, que falam bonito, sabe? Que sabe cantar todos os hinos, né? Que nem ouve as pregações mais com atenção. Ah, essa história eu já sei, já cansei de ouvir. Mas que são incapazes de entender, de enxergar essa palavra encarnada em Cristo. Esse Cristo que sim, se sentou com pecadores, dividiu a mesa com eles. Esse Cristo que deixou a sua glória, que deixou o céu para vir buscar cada um de nós. E que Deus tenha misericórdia para nos ajudar a crescer, a amadurecer, a avançar nesse processo de amadurecimento. Para que a gente, uma vez tendo sido encontradas como aquela ovelha que estava perdida, possamos então celebrar a graça de ter sido encontrado e assumir a responsabilidade de uma ovelha encontrada agora, de alguém que está junto com o Pai, cuidando das questões da casa, administrando a casa junto com Ele, os negócios do Pai, com responsabilidade, sendo cooperadores com Ele nessa obra de busca, de resgate e de salvação do perdido. Que o Senhor nos dê graça para abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar o seu amor não de forma exclusivista, não entender o cristianismo como apenas um exercício para chegar num nível espiritual mais elevado a cada dia, mas que a gente possa entender o cristianismo como a imitação daquele que nós chamamos de Salvador e Senhor, a imitação de Cristo, aquele que sacrificou a sua própria vida em resgate pelo que estava perdido. Sim, primeiro cada um de nós, mas hoje tantos outros que estão aí, tão perto de nós e até mesmo aqueles que estão geograficamente longe. Que nós possamos então, com humildade, com gratidão, com desejo de dividir com o Senhor a alegria que vai ser quando cada uma daquelas vidas forem encontradas, forem salvas. Já pensou que privilégio e honra? Poder compartilhar da alegria do Senhor e poder ouvir dele: puxa, obrigada porque você participou disso que eu fiz na vida dele. Que essa expectativa seja aí, de fato, o motivador para o nosso dia a dia. E que assim Deus seja grandemente glorificado. Vamos ter um minuto de oração? Senhor, nós queremos te agradecer por essa tua palavra. Agradecer porque o Senhor é esse pastor que deixou a sua glória, deixou os céus e se sacrificou para vir buscar cada um de nós que estávamos perdidos. Pai, tem misericórdia, para que nós, sendo as ovelhas que já foram encontradas, possamos nos juntar a esse teu trabalho tão precioso, que pulsa em seu coração, de buscar as ovelhas que ainda estão perdidas. Que o Senhor tenha misericórdia para encher os nossos corações de compaixão, de misericórdia, de nos fazer lembrar que nós também éramos assim, essa ovelha rebelde, cheia de falhas, ainda somos, e que dependemos tanto, tanto da sua graça e da tua paciência, e que possamos assim exercer, estender, ser agentes desse mesmo amor, dessa mesma graça e dessa mesma paciência, e que assim muitos e muitos possam ser encontrados, resgatados e salvos, e que essa esperança de poder celebrar com o Senhor a alegria por cada pecador arrependido possa ser o grande motivador das nossas vidas, e que assim o Senhor seja grandemente glorificado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora é o nosso momento de oferta e dízimo. Na tela a seguir, como sempre, a gente vai estar mostrando o dado bancário da igreja. Vai ser o lugar onde podemos estar fazendo nossa oferta e entregando nosso dízimo em forma de reconhecimento e agradecimento a todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado.
terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Vamos orar em agradecimento? Senhor Deus Pai, muito obrigada por toda a Tua provisão em nossas vidas. Obrigada por onde estivermos, o Senhor sempre nos cuidou e nunca nos deixou faltar o necessário para poder estar Te agradecendo e Te engrandecendo. Obrigada por todo o Teu cuidado até hoje em nossas vidas. Hoje entregamos mais uma vez o dízimo e ofertas que queremos entregar de coração para o Senhor. Que o Senhor nos guie para usar este valor conforme a Tua vontade para obras do Teu reino. E peço que o Senhor continue a abençoar essa igreja e cada um daqui, cada um que estiver neste momento assistindo a esse vídeo, que cada um dele possa estar novamente reconhecendo todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado na vida. E assim oro em nome de Jesus. Amém. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E agora seja dada a ti pelo que tens feito, pelo que tens sido.
Que o sol do Senhor possa iluminar seu coração e a sua mente. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, pastora Linda, pela pregação, e cada um de vocês que possa estar pensando como a gente pode fazer desse Natal um Natal realmente especial, não só para nós como igreja, mas de maneira que a gente possa alcançar também nossos amigos e parentes. Pensa nisso. Até lá.